A história de Davi na Bíblia é uma das mais conhecidas entre os cristãos e ela é narrada no Antigo Testamento, nos livros de 1º e 2º Samuel, 1ª Reis e 1ª Crônicas. É visto na Bíblia que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Você encontra em Atos 13, versículo 22. Ele foi um dos mais importantes reis de Israel, reinou por 40 anos, entre os anos 106 e 966 a.C. Se você quer saber mais detalhes da história deste grande personagem da Bíblia, peço que assista até o final e deixe seu like para nos ajudar e a divulgar este vídeo. Se inscreva e ative o sininho das notificações, caso seja novo ou nova por aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A história de Davi na Bíblia. O nome Davi significa amado, querido e preferido. Davi nasceu em Belém, na Judéia, provavelmente em 1040 a.C. Ele era bisneto de Rute, a Moabita, e Boaz, e filho de Jessé. Jessé pertencia à tribo de Judá, que vinha fazer parte do clã de Naasson. Com isso, Davi também pertencia à tribo de Judá. Jessé, além de Davi, tinha outros 8 filhos, sendo eles Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Ozem, Davi, Zeruia e Abigail. Você encontra em 1ª Crônicas 2, versículo 13 ao 16. Davi era filho mais novo de Jessé. Quando jovem, ele era um simples pastor de ovelhas. Apesar de seu pai ser um homem muito rico, afamado em sua cidade, segundo o capítulo 16 de 1 Samuel, é visto que Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Se encontra em 1 Samuel 16, versículo 12. Antes de darmos continuidade, devemos lembrar que na época em que se passa a história de Davi, quem reinava perante o povo era o rei Saul. Saul estava agindo de modo em que seu comportamento não estava agradando a Deus. Ele estava cometendo erros atrás de erros e foi então que Deus o rejeitou como rei. Deus mandou que o profeta Samuel fosse à casa de Jessé para ungir um de seus filhos como rei de Israel. Nós já postamos aqui no canal a história do rei Saul. Vou deixar o link do vídeo nos cards e também na descrição do vídeo, caso queiram assistir. O profeta Samuel então foi à casa de Jessé para fazer como Deus havia lhe dito, ungir um dos filhos de Jessé como um novo rei de Israel. Samuel levou consigo um novilho para sacrificar ao Senhor. Lá ele ofertou o seu novilho ao Senhor e chamou todos os filhos de Jessé para participarem daquele sacrifício. Samuel viu os filhos de Jessé que estavam presentes ali, e observou que todos eram altos e de boa aparência. Logo pensou que dentre eles estaria o escolhido de Deus. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Entre todos os filhos de Jessé, que estavam presentes, nenhum deles foi escolhido por Deus. Então Samuel perguntou a Jessé se ele ainda tinha algum outro filho, e Jessé respondeu que sim, que havia outro, o mais novo, e estava apacentando as suas ovelhas. Foi quando Davi foi chamado para ir até a presença de Samuel. Davi se apresentou diante dele. Davi era um jovem bem aparente, porém não era alto nem forte, como seus irmãos. Era um menino simples, mas a quem agradou ao Senhor. Deus confirmou a Samuel que Davi era o escolhido. Samuel então ungiu Davi como rei de Israel, na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Você encontra em 1 Samuel 16, versículo 13. Nessa época, ao que tudo indica, Davi tinha entre 12 e 16 anos quando foi ungido rei de Israel. Após o Espírito de Deus sair do rei Saul e se apoderar de Davi, a Bíblia diz que um espírito maligno começou a atormentar Saul. Você encontra em 1 Samuel 16, versículo 14. Os servos de Saul lhe disseram que aquele espírito maligno o atormentava e que talvez alguém que tocasse uma harpa o acalmaria toda vez que aquele espírito mau viesse sobre ele. Saul aceitou a proposta de conseguir um harpista. Foi quando um de seus funcionários recomendou Davi, filho de Jessé. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele.
Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. 1 Samuel 16, versículo 18 e 19. Jessé enviou então seu filho Davi ao rei, e assim ele passou a trabalhar para Saul. O rei Saul ficou muito feliz e gostou muito de Davi. Assim o contratou como seu escudeiro e para que tocasse a harpa a fim de lhe acalmar. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. 1 Samuel 16, versículo 23. Davi e Golias. Alguns anos mais tarde, os exércitos dos filisteus e de Israel estavam travando uma batalha no vale de Elá. Dentre os guerreiros dos filisteus estava Golias de Gate, um gigante de 2,90 metros de altura. O exército dos filisteus queria um duelo entre Golias e algum israelita que quisesse lutar contra ele. Se Golias perdesse, todos de seu exército serviriam como escravo de Saul e do povo de Israel. Mas se aquele que lutasse com Golias perdesse, todo o povo de Israel serviria aos filisteus como escravo. Ninguém em Israel queria lutar contra o gigante. Todos sabiam que era impossível vencê-lo, por sua altura e por ele ser um campeão de guerra desde sua mocidade. Os irmãos mais velhos de Davi faziam parte do exército de Saul. Após 40 dias em que Golias insultava e implicava o povo de Israel, Jessé, pai de Davi, pediu para que ele fosse até o campo de batalha ver como seus irmãos estavam e levar informações a ele. Pediu também para que Davi levasse alimentos para eles. Davi trabalhava para Saul, mas não deixou de cuidar das ovelhas de seu pai. Jessé então enviou Davi até seus irmãos com mantimentos para eles, já que estavam no campo de batalha e não podiam sair de lá. Quando Davi chegou ao acampamento de batalha, ficou sabendo da proposta de Golias para o povo de Israel. Davi ficou sabendo que ninguém durante aqueles 40 dias queria enfrentar o gigante, por terem medo dele. Até mesmo o rei Saul, que era forte nas batalhas e um guerreiro, sabia dos riscos daquela escolha. Nem mesmo ele se ofereceu para lutar com Golias. Por saber dos riscos, ele afirmou que daria várias recompensas para quem lutasse com Golias e ainda daria a mão de sua filha em casamento. Davi queria saber o que aconteceria com quem derrotasse o gigante Golias. Então algumas pessoas falaram sobre as recompensas que Saul daria a quem fizesse isso. Quando o irmão mais velho de Davi viu que ele estava ali, ficou muito bravo e acusou Davi de só ter ido especular a batalha. Davi, porém, não se intimidou por seu irmão e continuou ouvindo o que os homens lhe falavam. Foi quando Davi se ofereceu para lutar com Golias. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. 1 Samuel 17, versículo 32 ao 37. Davi recebeu a melhor armadura das mãos de Saul para se proteger, porém não quis usá-la, já que não conseguia nem andar de tão pesada que era. Davi pegou apenas o seu cajado, 5 pedras lisas que tirou de dentro de um riacho, seu alforje de pastor e uma funda. Golias debochava de Davi e nem deu importância para ele, já que Davi era apenas um rapaz sem experiência nenhuma. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos,
e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. 1 Samuel 17, versículo 45 ao 47. Davi confiou em Deus e lançou sua pedra em Golias. A pedra cravou na testa do gigante, que caiu de cara no chão. Davi foi até ele e matou-o, cortando sua cabeça com a espada do próprio Golias. Os israelitas perseguiram os filisteus até os portões de Gate e Ecrom, e os mataram, deixando seus corpos espalhados por todos os lados. Davi se tornou um guerreiro famoso e popular em Israel, e todos viram que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Davi e Jonatas. Após Davi derrotar o gigante Golias, todos viram que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Mas isso também causou a inveja do rei Saul. Após esse episódio da morte de Golias, o filho de Saul, Jonatas, começou uma grande amizade com Davi. Davi e Jonatas foram companheiros leais um do outro, mostrando a força da amizade. Jonatas era um rapaz humilde, que mesmo sendo filho do rei, não se importou em ser amigo de um jovem simples como Davi, mas muito o ajudou e o protegeu até mesmo da ira de seu pai por muitas vezes. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. 1 Samuel 18, versículo 1 e 3. A inveja de Saul a Davi. Davi só crescia em fama e popularidade perante o povo. Todos o admiravam e sabiam que Deus era com ele. Davi se tornou o favorito do povo. Saul colocou Davi junto com os homens de guerra. Para onde eles iam, Davi ia junto em batalhas. Certo dia, quando Davi voltava de uma dessas batalhas contra os filisteus, as mulheres israelitas foram ao encontro do rei Saul para se alegrarem com ele. Porém, elas cantavam, dançavam, agradando-se mais de Davi do que do próprio rei Saul. Elas cantavam louvores, enaltecendo Davi e humilhando Saul. Isso causou uma enorme inveja em Saul, que perdurou por toda a sua vida. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. As mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. 1 Samuel 18, versículo 6 ao 9. Saul tentou por muitas vezes matar Davi. Ele queria se livrar do rapaz para que sua fama voltasse diante do povo e para que o trono real não saísse de sua família. Certo dia, enquanto o espírito maligno perturbava Saul, Davi tocava sua harpa para acalmá-lo, como sempre fazia. Porém, neste dia, Saul tinha uma lança em sua mão e atirou sobre Davi por 2 vezes, tentando lhe prender na parede para que fosse morto. Contudo, Davi se desviou da lança e Saul não conseguiu matá-lo. Saul ficou então com medo de Davi, pois sabia que Deus era com ele. Mais uma vez Saul agiu para que Davi fosse morto, dessa vez indiretamente, jogando Davi nas mãos dos filisteus. Saul estava tramando a morte de Davi, pedindo para que ele se tornasse seu genro. O rei quis dar Merabe, sua filha, em casamento a Davi, mas em troca, Davi teria que trabalhar em seu exército, guerreando contra os filisteus no lugar do rei Saul. Tudo isso para que os filisteus o matassem em campo de batalha. Assim ele estaria morto pelas mãos dos filisteus e não pelas mãos de Saul.
Davi, com muita humildade, não aceitou se casar com Merabe, e então ela foi dada a outro em casamento. Você encontra em 1 Samuel 18, do versículo 17 ao 19. Saul tinha uma outra filha por nome Mical, e ela amava muito Davi. Saul ficou sabendo desse amor de Mical por Davi, então tentou novamente dar sua filha em casamento a ele, para colocar novamente seu plano em ação. Davi mais uma vez recusou esse casamento, já que não tinha condições de dar um dote pelo casamento com Mical. Ele acreditava que o rei exigiria algo muito valioso, já que sua filha era uma princesa. Saul, no entanto, pediu por 100 prepúcios filistinos como dote. Ele enganou Davi, dizendo que esses 100 prepúcios serviriam apenas de vingança para com os filisteus. Mas o que ele queria, na verdade, era que Davi fosse morto pelos inimigos. Davi, inocentemente, sem saber o real motivo, se agradou da ideia e quis se casar com Mical. O rei não acreditava que Davi voltasse dessa guerra, mas Davi matou 200 filisteus, duplicando o pagamento exigido por Saul. Quando o rei viu que o que ele havia pedido a Davi tinha sido feito, ficou com grande medo de Davi, pois sabia que Deus estava com ele, e deu-lhe Mical como esposa a Davi. Assim crescia cada dia a fama de Davi perante o povo, sendo agora genro do rei Saul. Saul, porém, tinha muito mais ódio de Davi. Você encontra em 1 Samuel 18, do versículo 20 ao 30. Saul tentou mais uma vez matar Davi. Porém, Jonatas, por gostar muito dele, falou bem de Davi para seu pai, a fim de que ele não o matasse. No primeiro momento parecia que tinha dado certo. Saul ouviu os conselhos de seu filho Jonatas e afirmou diante de Deus que não mataria Davi. Porém, algum tempo depois, o espírito mau que o perturbava voltou sobre ele e novamente ele quis matar o rapaz. Davi foge de Saul. Jonatas e sua irmã Mical falaram com Davi sobre o desejo de Saul em matá-lo, e assim ele teve que fugir da presença do rei. Mical elaborou um plano para o ajudar a fugir pela janela, e assim Davi se foi. Você encontra em 1 Samuel 19, no versículo 1 ao 12. Para fugir da ira do rei Saul, Davi escapou indo para onde morava o profeta Samuel, em Ramá. Ali Samuel o recebeu, e ele contou tudo o que havia acontecido para o profeta. Então o profeta Samuel o levou para Naiote, e ali ficaram. Davi ficou no lugar onde os filhos dos profetas estavam, sob vigilância do profeta Samuel. Ramá não ficava muito longe da casa de Saul, e assim ele logo descobriu onde Davi estava e tentou trazê-lo de volta, porém não teve nisso sucesso. Jonatas ajudou Davi a fugir mais uma vez de seu pai, que estava enfurecido querendo matar. Saul ficou tão revoltado por Jonas defender Davi, que chegou até mesmo a tirar uma lança sobre seu próprio filho por tamanha raiva. Porém Jonatas conseguiu se livrar da lança. Jonatas ficou muito magoado com seu pai, e soube que realmente ele queria a morte de Davi. Assim ele fez de tudo para salvar seu amigo. Ele soube naquele momento que Deus estava com Davi e que ele deveria ser o rei de Israel e não seu pai. Você encontra em 1 Samuel, capítulo 20. Após Davi sair da presença do profeta Samuel, ele foi para Nob, para evitar que o rei Saul continuasse o perseguindo. Quando ele chegou em Nob, no lugar onde alguns sacerdotes estavam, Aimeleque, o sacerdote do Senhor, que estava presente ali, assim que viu Davi, foi tremendo e com muito medo ao seu encontro. O sacerdote queria saber por que ele estava ali sozinho, e não com outros soldados de Saul. Então Davi mentiu para o sacerdote, dizendo que tinha ido a serviço do rei, convencendo o sacerdote a lhe dar de comer, pois ele e os que acompanhavam estavam com muita fome. Os únicos pães que haviam naquele lugar eram pães sagrados, e não poderiam ser oferecidos a Davi por esse motivo. O sacerdote então perguntou se Davi estava limpo, sem mácula, ou se não havia deitado com mulher alguma. Assim ele poderia lhe dar os pães. Davi confirmou que estava limpo, e então o sacerdote lhe deu os pães sagrados. Um homem chamado Doeg, que estava preso no santuário por algum motivo específico, viu o que tinha acontecido, a ajuda dada pelo sacerdote a Davi, e então correu indo contar tudo para Saul. Como Davi estava desarmado, falou com o sacerdote que havia esquecido suas armas e lanças, fazendo com que o sacerdote Aimeleque lhe desse alguma arma. O sacerdote então lhe deu a espada que era do gigante Golias,
e Davi foi embora daquele lugar antes que Saul o capturasse. Davi foi para Gate, a principal cidade dos filisteus, mas o rei dos filisteus não permitiu que Davi continuasse naquela cidade, já que para eles era uma afronta ter ali um homem que já havia matado muitos filisteus. Com medo de Aquis lhe matar ou lhe torturar, Davi fingiu-se de louco na presença dos filisteus. Aquis achou que realmente se tratava de um louco e acabou repreendendo seus servos por levarem aquele homem à sua presença. Assim Davi foi embora daquele lugar livre. Davi na caverna de Adulão. Após Davi fugir da cidade de Gate, ele foi para a caverna de Adulão. Ali ele ficou refugiado por um tempo. O significado de Adulão, ao que tudo indica, está relacionado à ideia de refúgio. Adulão ficava localizada entre Gate e Hebron, e ali tinham muitas cavernas. Foi uma dessas cavernas que Davi se escondeu. Alguns estudiosos acreditam que Davi tenha escrito os Salmos 57 e 142 enquanto estava na caverna de Adulão. Vemos isso no versículo a seguir. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Salmos 57, versículo 1. E também os versículos a seguir. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Salmos 142, versículos 5 e 6. Quando os familiares de Davi souberam que ele estava na caverna de Adulão, foram até lá para o verem. E também foi nessa época que Davi começou a montar seu exército. Foram alguns homens até a caverna de Adulão para se unirem a Davi. Homens pobres, considerados miseráveis, que eram endividados e descontentes. Foram até Davi cerca de 400 homens e ele se tornou líder sobre esses homens. Você encontra em 1 Samuel 22, versículo 2. Após Davi rever sua família, os deixou na cidade de Moabe e fugiu com os homens de seu exército para a floresta de Herete, direção de Judá. Saul ficou sabendo que Davi tinha ido pedir ajuda aos sacerdotes, por meio de Doeg, o homem que estava preso no templo do Senhor. Doeg viu que Davi buscou ajuda com o sacerdote Aimeleque e assim correu contando tudo para Saul. Já falamos sobre isso no vídeo, onde contamos a parte 2 da história de Davi. Vou deixar o link nos cards e também na descrição do vídeo, caso não tenha visto. Saul então ficou possesso de raiva, pois ele não queria que ninguém ajudasse Davi, pelo contrário, ele queria capturá-lo para matar o jovem. Saul assim deu ordens para toda a família do sacerdote Aimeleque em Nob fosse morta, e não somente a família de Aimeleque, mas também todos os outros sacerdotes que habitavam ali. Os homens do exército de Saul não quiseram levantar a mão para fazerem mal aos sacerdotes do Senhor. Então Saul ordenou que Doeg fizesse um massacre a eles. Naquele dia, cerca de 85 pessoas foram mortas. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. 1 Samuel 22, versículo 18 e 19. O único que escapou daquele massacre foi Abiatar, o filho do sacerdote Aimeleque, que fugiu antes de ser pego por Doeg. Abiatar foi até Davi, levando as notícias tristes de tudo que havia acontecido com seu pai e os outros sacerdotes de Nob. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de informar a Saul, o responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. 1 Samuel 22, versículo 22 e 23. Após isso, Davi ficou sabendo que Keila, uma cidade na fronteira ocidental, estava sendo atacada pelos filisteus. Ele e os 600 homens que acompanhavam foram até lá e livraram aquela cidade. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Davi.
Saul descobriu mais uma vez onde Davi estava e novamente tentou capturá-lo, mas outra vez não conseguiu. Davi, com medo de Saul, fugiu para uma região montanhosa em Judá e ali acampou. Enquanto ele estava naquela montanha, no deserto de Zif, Jonatas, filho de Saul e seu grande amigo, o visitou. Jonatas encorajou Davi, dizendo que ele seria o próximo rei de Israel no lugar de seu pai, e que ele estaria ao lado de Davi, o ajudando. Davi e Jonatas fizeram um acordo perante o Senhor, e cada um seguiu o seu caminho. Saul continuava perseguindo Davi. Onde Davi ia, alguém informava a Saul onde o rapaz estava. Mas em todas as tentativas de capturá-lo, Saul falhava, pois Deus protegia Davi de suas mãos, e ele não tinha sucesso nessas buscas. Saul encontra Davi. Saul descobriu que Davi estava acampado no deserto de En-Gedi e juntou mais de 3.000 de seus melhores soldados para buscá-lo. Quando eles chegaram onde Davi estava, Saul foi até os currais das ovelhas e achou ali uma caverna. Saul entrou na caverna para fazer suas necessidades e não viu que Davi estava no fundo da caverna. Você encontra em 1 Samuel 24, versículo 3. Os homens de Davi sabiam que Deus entregaria aquele dia Saul nas mãos de Davi. Davi foi então até Saul com muito cuidado e cortou a ponta do manto dele sem que ele percebesse. Mas quando fez isso, sentiu muito remorso em seu coração. Então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. 1 Samuel 24, versículos 6 e 7. Quando Saul saiu da caverna, sem nem perceber que Davi estava escondido ali dentro, o jovem correu e gritou Saul, chamando-o de seu senhor e rei. Davi se inclinou com seu rosto em terra, mostrando respeito a Saul. Davi falou tudo o que tinha em seu coração a ele. Perguntou por que ele o perseguia, e disse que jamais faria mal ao seu senhor, que mesmo tendo ele em suas mãos, não pôde fazer tamanha injustiça, já que ele era ungido do Senhor. Davi mostrou o pedaço do manto de Saul que havia cortado. E disse que não teve coragem de fazer mal a ele, mesmo ele querendo tirar sua vida. Davi disse a Saul que Deus julgaria os atos deles dois e faria então justiça. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em voz alta. Você é mais justo do que eu, disse ele a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. 1 Samuel 24, versículo 16 ao 21. Davi teve a chance de matá-lo, mas poupou sua vida. Saul assim deixou de persegui-lo por um tempo determinado. Davi se casa novamente. Após Davi poupar pela primeira vez a vida do rei Saul, como já falamos no vídeo da parte 3 da história de Davi, ele seguiu então seu caminho e Saul deixou de persegui-lo por um tempo. Samuel, o profeta que ungiu Davi como rei, veio então a falecer, e a Bíblia diz que todo o povo de Israel chorou muito a morte do profeta. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. 1 Samuel 25, versículo 1. Após a morte de Samuel, Davi foi para Maom, que era uma cidade que ficava dentro dos limites da tribo de Judá, ao sul de Hebrom. Davi foi com os 600 homens de seu exército, e como eles não tinham nenhuma forma de sustento, eles viviam da ajuda do povo daquela cidade. Cada morador contribuía com Davi e seus homens, dando-lhes alimento e o que podiam.
Foi nessa época que ocorreu o conflito entre Nabal e Davi. Nabal tinha uma esposa por nome Abigail, e que depois deste episódio de Davi e Nabal, assim que Nabal morreu, ela se tornou a esposa de Davi. Nós já fizemos e postamos aqui no canal a história completa de Abigail, a esposa de Davi. Vou deixar o vídeo nos cards e na descrição caso queira assistir. Davi então se casou com Abigail, viúva de Nabal, como já falei anteriormente, e também se casou com uma mulher chamada Ainoã, deixando claro que essa Ainoã, a qual estamos falando, não é a esposa do rei Saul, e sim outra mulher com o mesmo nome. Nessa época, Davi já era casado com Mical, filha de Saul. Porém, como ele teve que fugir, ele deixou Mical na casa do rei e foi sozinho se esconder de Saul. Como Saul estava com muita raiva de Davi, deu Mical como esposa a outro homem, por nome Palti. E Abigail se apressou e se levantou e montou um jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, a qual era de Galim. 1 Samuel 25, versículo 42 ao 44. Davi poupa pela segunda vez a vida de Saul. Saul mais uma vez ficou sabendo onde Davi estava e foi perseguir o rapaz outra vez. Mesmo depois de ter prometido não voltar a perturbá-lo, Saul então saiu com 3.000 homens em busca de Davi, que estava escondido no monte Aquilá, no deserto de Zif. Contudo, Davi percebeu que Saul vinha seguindo os seus passos e que havia descoberto o local onde ele estava. Pois antes, Davi havia enviado espias ao acampamento de Saul e soube por seus espias que Saul estava indo novamente tentar capturá-lo. Saul e seu exército acamparam perto do lugar onde Davi estava, e naquela noite Deus colocou um sono profundo em Saul e em seus homens, que dormiram sem perceber a presença de Davi. Davi e seu amigo Abissai foram até o local onde Saul e Abner, o capitão do exército de Saul, estavam dormindo. Ali eles encontraram as lanças de Saul e dos homens de seu exército, fincadas na terra. Então Abissai pediu a Davi que autorizasse a tirar a vida de Saul e de todos que ali estavam. Porém Davi novamente poupou a vida de Saul, não deixando Abissai o ferir, dizendo que ele era ungido do Senhor e que por esse motivo eles não podiam tocar nele. Você encontra em 1 Samuel 26, do versículo 8 ao 11. Davi pegou as lanças de Saul e a água que eles haviam levado e fugiu para o outro lado do deserto, sem que ninguém o visse. Quando Davi estava no cume do monte, bem longe de Saul, ele gritou ao comandante Abner, dizendo que ele e seu exército não havia cuidado como devia do rei deles, tendo dormido e deixado que outro viesse e levasse suas armas. Saul, naquele momento, percebeu que a voz era de Davi e perguntou se realmente era ele. Davi se mostrou ao rei e perguntou por que dele continuar lhe perseguindo, mesmo depois de poupá-lo a vida. Davi pediu para que algum dos rapazes buscasse as armas que ele havia pegado e devolveu tudo a Saul. Saul ficou com muita vergonha e arrependimento pelo modo como havia tratado Davi e toda aquela perseguição a ele. Então ele voltou para sua casa e Davi seguiu seu caminho. Se encontra em 1 Samuel 26, versículo 25. Davi, com receio de ainda ser perseguido por Saul, fugiu com os 600 homens de seu exército para a terra dos filisteus. Ali ele ficou habitando com Aquis, o filho de Malque, rei de Gate. Cada um de seus homens habitava em uma casa daquela cidade, assim também como Davi e suas 2 esposas, Abigail e Ainoã. Aquis, o filho do rei, deu a Davi a cidade de Ziclaque, na terra dos filisteus, e assim essa cidade passou a pertencer a Davi. Davi, nessa época, passou a ser visto como um líder para as pessoas daquele local. Ele estava sempre envolvido em guerras com os amalequitas e outras tribos do sul de Judá. E Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel, por isso me será por servo para sempre. 1 Samuel 27, versículo 12. A derrota dos amalequitas. Aquis
pediu que Davi e os seus homens se juntassem ao seu exército para irem atacar Saul naquela batalha. Porém, os filisteus não acreditavam que Davi era leal a eles o suficiente e pediram a Aquis que mandasse Davi de volta à sua cidade. Como Aquis tinha muito respeito e carinho por Davi, pediu a ele que voltasse para que não houvesse nenhum desentendimento com os filisteus, e assim ele foi enviado de volta a Ziclague. Quando ele chegou em Ziclague, percebeu que a cidade tinha sido saqueada e queimada. Os amalequitas invadiram aquele lugar e fizeram tudo isso, além de levar cativas as mulheres e todos os outros que habitavam ali. A Bíblia diz que eles não mataram nenhum deles, apenas os levaram cativos e seguiram seu caminho. Você encontra em 1 Samuel 30, versículo 2. Quando Davi e seus homens viram a devastação da cidade, choraram muito, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Davi ficou muito angustiado quando soube que até as suas duas esposas, Ainoã e Abigail, haviam sido levadas também pelos amalequitas. O povo que estava ali com Davi queria até mesmo apedrejá-lo por conta de seus filhos e mulheres que haviam sido levados cativos. Davi estava muito triste. Então ele consultou o Senhor e pediu uma resposta. Deus lhe falou que daria vitória a ele sobre os amalequitas. Após receber a resposta do Senhor, Davi perseguiu os amalequitas. Quando chegou no arraial deles, viu que eles estavam dançando, comendo e bebendo, se alegrando com tudo que havia roubado dos filisteus e de Judá. Então Davi feriu a todos eles e os venceu. Também capturou suas duas mulheres e tudo que eles haviam roubado deles. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. 1 Samuel 30, versículo 17 ao 20. Quando Davi voltou de Ziclague, depois de derrotar os amalequitas, chegou a ele a notícia da morte de Saul. Um amalequita levou até Davi a coroa e o bracelete de Saul, lhe contando o que havia acontecido, e dizendo que ele havia matado Saul, sendo que isso era uma mentira, já que no capítulo 31 de 1 Samuel diz que Saul se jogou sobre sua própria espada, tirando sua própria vida. Então este rapaz, ao que tudo indica, tenha mentido, e assim colocou os pertences de Saul a seus pés de Davi. Davi e seus homens rasgaram suas vestes, choraram e jejuaram por Saul e Jonatas até a tarde. Mesmo Davi sendo perseguido por Saul, nunca deixou de lhe respeitar e admirar, pois aprendeu muito com Saul e sabia que ele era ungido pelo Senhor. Davi se entristeceu muito, pois tinha uma grande amizade com Jonatas, que muitas vezes o salvou e ajudou das armadilhas preparadas por seu pai. Você encontra em 2 Samuel, capítulo 1. Davi perguntou ao moço, que deu-lhe as notícias sobre Saul, quem era ele. O rapaz disse que era um amalequita. Então Davi chamou um de seus servos e pediu que matasse aquele moço por ter ferido a Saul e Jonatas. Assim aconteceu. Disse então Davi ao moço, que lhe trouxera a nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. Pois Davi lhe dissera: O teu sangue seja sobre a sua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. 2 Samuel 1, versículo 13 ao 16. O rapaz, ao mentir para Davi, dizendo que havia matado Saul, talvez acreditasse que ele felicitaria e daria presentes por isso, mas o contrário aconteceu.
Davi, por respeitar Saul e saber que ele era ungido do Senhor, acabou tirando a vida do jovem, como vingança pela morte de Saul. Vou deixar nos cards e na descrição o vídeo que contamos a história completa do rei Saul, caso você ainda não tenha visto. Davi se torna rei perante o povo. Após a morte de Saul, na batalha do Monte Gilboa, Davi foi com os homens de seu exército para Hebrom por ordem de Deus. Hebrom ficava a mais ou menos 50 quilômetros de Jerusalém e ali se tornou sua capital. Quando chegaram em Hebrom, Davi e seus homens foram bem recebidos pelos moradores daquele local e ali foi ungido como rei de Judá. Nessa época, Davi tinha cerca de 30 anos de idade e ficou em Hebrom por 7 anos e meio. Mesmo Davi sendo escolhido por Deus como rei de Israel, Isbosete, o filho de Saul que escapou da morte, tentou reerguer o trono, se tornando o sucessor de Saul. Abner, o comandante do exército de Saul, tomou Isbosete, o filho que havia restado de seu rei, e o coroou como rei de Israel. Por conta disso, uma guerra começou entre o lado de Judá e Israel. O primeiro confronto entre os dois exércitos se deu em Gilboa. De um lado, o exército estava sendo liderado por Abner e do outro lado por Joabe. O exército de Davi derrotou o exército de Abner. Naquele dia, Abner feriu e matou Azael, um dos filhos de Zeruia, e sobrinho de Davi. Foram 19 homens mortos do lado de Davi, e também Azael, seu sobrinho. Já do lado de Abner e dos benjamitas, foram derrotados 360 homens. Você encontra em 2 Samuel 2, do versículo 30 ao 31. O reino de Davi estava em constante guerra com a casa de Saul. Porém, Davi ia se fortalecendo, enquanto Isbosete e os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Davi estava sendo um bom líder e rei para o seu povo. Foi na época em que ele habitava em Hebrom que começou a ter seus filhos com as suas esposas. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. E foi o seu primogênito Amnon, de Ainoã a Jizreelita. E seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Egite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. 2 Samuel 3, versículo 2 ao 5. Após uma intriga entre Abner e Isbosete, por desconfiança entre eles, que Abner saiu e procurou Davi para negociar o reinado de todo Israel a ele. Contudo, teve sua vida ceifada por Joabe, que o matou em vingança pela morte de seu irmão Azael em Gibeão. Davi ficou muito indignado e triste pela morte de Abner, repreendendo seus sobrinhos pelo mal feito ao comandante do exército de Saul. Davi pediu que Isbosete lhe devolvesse sua esposa Mical, que havia sido dada em casamento a ele quando Saul ainda era vivo. E assim Isbosete fez, tirou Mical de seu segundo marido e a entregou a Davi para que fosse sua esposa novamente. Com a morte de Abner, o reino de Israel liderado por Isbosete se enfraqueceu, pois ele não tinha capacidade de ser um bom rei. E o próprio povo percebeu isso. Algum tempo depois, Isbosete acabou sendo morto por 2 cananeus de Beirote. Nós já postamos aqui no canal a história completa de Isbosete, filho de Saul. Vou deixar o link nos cards e na descrição do vídeo, caso queiram assistir. Os cananeus então mataram Isbosete enquanto ele dormia, e levaram a cabeça dele até Davi, lhe contando o que haviam feito. Porém, Davi também se entristeceu pelo modo em que os cananeus tiraram a vida de Isbosete, e ordenou que seus moços tirassem a vida dos que mataram Isbosete como forma de vingança por tirarem a vida de um homem justo. Davi era muito longânimo e se compadecia até mesmo por seus inimigos. Se encontra em 2 Samuel 4, no versículo 1 ao 12. O reinado de Davi. Como não havia mais ninguém para assumir o trono de Israel, e sem nenhuma oposição, Davi foi então ungido rei sobre todo Israel. Davi, agora sendo rei, queria estabelecer seu reino em uma cidade mais adequada do que Hebrom, para ficar numa certa distância do povo cananeu e evitar conflitos com eles. Então o rei Davi expulsou os jebuseus da colina de Sião e transformou aquele lugar na capital de Israel, chamado-a de Cidade de Davi, que é Jerusalém. Ali ele estabeleceu seu reino
e passou a residir naquele local. Depois construiu seu palácio no Monte Sião, com a ajuda de comerciantes de Tiro. Além do seu palácio, ele também fez muitas outras construções importantes. Assim Davi ia se tornando cada vez mais forte, porque o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhes nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, e Natã e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. 2 Samuel 5, do versículo 13 ao 16. Durante os 2 primeiros anos que Davi estava reinando, ele teve paz e os filisteus não atacaram seu exército. Porém, após essa trégua, os filisteus declararam guerra contra o rei Davi e acabaram sendo derrotados pelo exército dele, em um lugar que se passou a chamar Baal-Perazim. Novamente os filisteus invadiram a terra de Davi e a quiseram tomar para eles, por se sentirem ameaçados com o reinado de Davi. Mas Davi prevaleceu contra os filisteus e os derrotou novamente, seguindo a instrução de Deus. Assim ele libertou Israel das mãos de seus inimigos. Você encontra em 2 Samuel 5, do versículo 17 ao 25. Davi leva para Jerusalém a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava por muitos anos na casa de Abinadab em Kiriat Jearim, quando os filisteus devolveram numa carroça a Arca da Aliança para o povo do Senhor. Então, quando Davi se tornou rei de Israel, quis levar a arca para sua cidade em Jerusalém. Porém, Davi não explicou ao povo como transportar a arca da maneira certa e quem podia carregá-la. Ninguém além dos levitas podiam tocar ou carregar a arca da aliança, mas Davi não disse isso ao povo. Davi foi com seus guerreiros à casa de Abinadab e colocaram a arca num carro novo. Uzá e Aiô, que eram filhos de Abinadab, foram os que conduziram o carro. Davi e todo Israel iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. 2 Samuel 6, versículo 5. Quando eles chegaram em um local chamado Nacon, por causa da dança e celebração do povo, os bois que puxavam o carro onde estava a Arca da Aliança tropeçaram e a arca já ia caindo. Para que a arca não caísse no chão, Uzá, filho de Abinadab, estendeu a mão e segurou a arca. Mas por ele não ser um levita e não poder encostar na arca, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, bem ao lado da Arca da Aliança. Você encontra em 2 Samuel 6, versículo 7. Davi ficou com muito medo da ira do Senhor, e então desistiu de levar a arca para sua cidade. Com isso, sua comitiva deslocou a arca até a casa de Obed-Edom, um filisteu de Gate, e ali ela ficou por 3 meses. Nesse tempo em que a arca ficou na casa de Obed, Deus abençoou muito ele e sua família. Tudo o que eles faziam prosperava. Depois de 3 meses, o rei Davi ficou sabendo das bênçãos na vida de Obed, por conta da arca estar em sua casa. Então seu medo passou, e assim ele foi até a casa de Obed e levou a arca dali para Jerusalém. Desta vez, Davi fez tudo corretamente, seguindo as instruções de Deus sobre o manuseio da arca. Durante o caminho, ele ia dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Quando eles chegaram na cidade com a arca, Davi estava dançando, e Mical, sua esposa e filha do rei Saul, estava numa janela e viu Davi dançando e celebrando aquele momento perante o Senhor. Então ela o desprezou por tal ato. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa. 2 Samuel 6, versículo 17 ao 19.
Após Davi oferecer os sacrifícios ao Senhor, ele voltou para sua casa. Então Mical, ao vê-lo, indagou a Davi como ele, sendo um rei, poderia estar agindo de maneira tão vulgar na frente de seus servos e seu povo. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou? 2 Samuel 6, versículo 21 e 22. Davi mostrou a Mical que a adoração ao Criador é fundamental na vida de qualquer pessoa, seja ela rei ou servo. Independente de posição social, todos devemos sempre adorar ao Senhor. A Bíblia diz que Mical nunca teve filhos até a sua morte. Talvez tenha sido por esse desprezo dela com Davi, por ele estar adorando ao Senhor. Quando Davi se afirmou em seu palácio e teve paz com seus inimigos, ele desejava construir um templo para o Senhor. Ele não aceitava estar morando em um palácio tão grandioso e a arca do Senhor, que era tão importante, estar numa tenda tão simples. O profeta Natã disse a Davi que ele deveria fazer o que estava em seu coração. Porém, o Senhor disse a Natã que Davi não chegaria a construir o seu templo. Essa tarefa ficou a cargo mais adiante de seu filho Salomão. Deus não permitiu que Davi construísse um templo a ele, pois Davi era um homem de guerras, um homem que já havia derramado muito sangue e não era digno de construir um templo ao Senhor. Contudo, o filho de Davi, Salomão, seria essa pessoa, um homem que não estaria em guerras. Se encontra em 1 Crônicas 22, versículo 8 ao 11. As guerras de Davi. Mais tarde, o rei Davi teve várias conquistas através de suas guerras, conquistas as quais ampliaram e fortaleceram seu reino. Se encontra em 2 Samuel 8. O rei Davi também teve um poderoso e forte exército. Ele edificou estradas e tornou fortes suas rotas comerciais. Tudo o que ele fazia trazia enorme prosperidade ao povo de Israel. Depois dele fazer todas essas coisas, se fortaleceu e ficou muito famoso, a ponto de todo o território, desde o Eufrates até o rio do Egito, e de Gaza ao oeste, até mesmo ao leste, ficarem sob o seu poder. Davi foi um grande guerreiro, e a prosperidade do povo se deveu à boa liderança dele. Através de suas batalhas, ele tirou o povo das mãos ameaçadoras dos filisteus e, o mais importante, trouxe de volta a presença do Senhor para o meio do povo, através da Arca da Aliança e da constante adoração ao único Deus de Israel. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje, pedaço da história de Davi. No próximo vídeo, falaremos mais um pouco sobre esse grande personagem bíblico e o pecado em que ele cometeu. Se você quer saber mais sobre essa história, se inscreva, pois quando postarmos aqui um novo vídeo, você logo será avisado e poderá assisti-lo em primeira mão. Compartilhe também este vídeo com mais pessoas e ajude nosso trabalho a ser divulgado. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.